Olá, meu nome é Beatriz Ohana, sou cineasta e produtora. Sou criadora do Cinepagu e da Engenhoca Filmes. Eu pesquiso já há algum tempo a junção do cinema com a educação e as suas possíveis interseções. A partir dessa pesquisa é que foi possível a gente implementar no ano passado o projeto Cinepagu na escola, que vai servir como base para essa nossa conversa aqui. A gente sabe que o cinema é muito utilizado na escola, na educação formal, de algumas formas, né, mais usuais. Então, pode ser exibição de filme em sala de aula para reforçar um determinado conteúdo de uma disciplina obrigatória do currículo. Pode ser em trabalho em grupo, desenvolvimento de vídeos, né, filmes de ficção ou documentários para determinada matéria que um professor passe, né, como um trabalho de conclusão de bimestre, por exemplo. Então, essa utilização do cinema em sala de aula, ela vem se tornando cada vez mais comum, né? Na minha época mesmo, eu me lembro de ter assistido diversos filmes em sala de aula que marcaram a minha vida radicalmente, que são referências para mim até hoje. Hoje em dia, então, isso se tornou cada vez mais possível, viável, acessível, já que existem plataformas de distribuição e concentração de filmes, longas e curtas, que distribuem esses filmes, né, para educadores, cineclubistas de todo o Brasil. Então, essa lógica do cinema, né, dos filmes sendo usados em sala de aula, ela já é uma lógica conhecida para quem é ou para quem já foi estudante. Mas o que eu quero trazer aqui para essa nossa conversa é um outro tipo de inserção do cinema na escola, que não somente uma ferramenta pedagógica que vai estar ali se propondo a reforçar conteúdos, né, das disciplinas apresentadas naquele ambiente de educação formal. O que eu quero trazer é justamente uma abordagem do cinema muito mais aprofundada, que gera desdobramentos realmente transformadores, tanto na comunidade escolar quanto no bairro e, por que não, na cidade, né? Então, para contextualizar isso, eu vou explicar um pouco o que foi o projeto Cinepagu na escola. O Cinepagu é um projeto que existe aqui na cidade de Petrópolis desde 2017. É um cineclube, né? A princípio ele funcionava como um cineclube, ficou de 2017 a 2019 funcionando como um cineclube que realizava sessões itinerantes. Então a gente já fez sessões na Sala de Cinema Humberto Mauro, no Centro de Cultura, já fizemos sessões no CDDH, o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, fizemos sessões itinerantes em diversos lugares, como Casa da Ipiranga, Firma Criadores, Associação de Moradores de Comunidades, escolas, instituições de ensino, né? Então a gente ficou do início de 2017 até o início de 2019 trabalhando apenas como um cineclube itinerante, voltado especialmente para adultos, com temáticas que atravessam a nossa vida em sociedade, né? E aí, no início de 2019, a gente resolveu, justamente por conta dessa minha pesquisa do cinema e da educação, ampliar essa conexão cinema e educação e fazer com que o Cinepagu adquirisse esse caráter de cineclube, mas um caráter de cineclube que pauta esse assunto, né? Que pauta essa temática do cinema com a educação. E aí, o que a gente fez em 2019? A gente deixou um pouco de lado o caráter itinerante e fechou duas parcerias. Uma é o Cinepagu no Cefet, né? A faculdade do Cefet, do campus Petrópolis, no centro de Petrópolis, onde uma vez por mês a gente realizou uma exibição seguida de debate com convidados pertinentes ao tema que estava sendo discutido ali, né? E o nosso foco no Cefet era debater assuntos que atravessam as vidas das pessoas nas cidades e principalmente em Petrópolis. E durou o ano inteiro esse especial e a gente recebeu estudantes universitários, estudantes de ensino médio, professores, profissionais de diversas áreas, sempre com sessões lotadas e pessoas muito interessadas no nosso tema. E a outra, né, parceria de 2019 do Cinepagu, que para nós foi definitiva e que mudou, né, os rumos do nosso projeto, foi a parceria que nós fizemos no Centro Educacional Comunidade São Jorge, na comunidade do Independência, aqui em Petrópolis. Para quem não sabe, a comunidade do Independência, ela é, se não for a maior, ela é uma das maiores comunidades, um dos maiores bairros que a gente tem aqui em Petrópolis. É um bairro extremamente populoso, diverso, né, em termos de paisagem. Tem em torno de 45 mil habitantes atualmente. É um bairro que vive muito em risco social, em risco ambiental, muita vulnerabilidade. Então, a gente foi fazer esse projeto nessa escola, no Centro Educacional Comunidade São Jorge, com 43 crianças de 8 a 14 anos. Foi o grupo que a gente fechou para poder, a princípio, realizar sessões de cineclube. Então, durante o primeiro semestre de 2019, nós realizamos várias atividades com essas crianças. Exibição de filme, seguido de oficinas para trazer também esse caráter lúdico, né? Todo esse universo de possibilidades quando a gente está se propondo a realizar atividades com crianças. E depois uma roda de conversa.
Então, durante o primeiro semestre todo, nós fizemos esse esquema. Uma vez por mês nós íamos até a escola com esse grupo para esse grupo de 43 crianças, né? A gente exibia um filme, fazia alguma atividade, uma roda de conversa. Nesses filmes, a gente mostrava para essas crianças a realidade de outras crianças do Brasil. Então nós apresentamos curtas-metragens para eles que mostravam a realidade de crianças quilombolas, crianças sertanejas, crianças indígenas, crianças que moravam em zonas periféricas urbanas de várias cidades do Brasil. E isso despertou umas questões muito interessantes nas crianças lá do nosso projeto. O fato da gente estar apresentando a realidade de outras crianças para eles fez com que eles tivessem a necessidade de falar mais sobre a realidade deles. Então, à medida que eles iam conhecendo a realidade de outras crianças, cada vez mais eles queriam falar sobre a sua própria vivência, a sua própria realidade, como era a sua vida na sua casa e principalmente no seu bairro. Como era o dia a dia, como era ser uma criança naquele bairro, o que se fazia, quais são as especificidades daquele local. Então, esse paralelo foi traçado muito rápido. E aí a gente já percebeu que a gente poderia utilizar o cinema ali como uma ferramenta para aprofundar uma discussão social muito mais forte, né? Como que é a vida de crianças numa favela de Petrópolis? O que essas crianças pensam sobre isso? Então esse foi o primeiro start, né? Vamos dizer assim, que a gente teve em relação a essa vivência com as crianças, né? E a outra questão foi que a gente percebeu que eles iam assistindo os filmes e se interessavam cada vez mais nas partes técnicas do cinema. Então eles queriam saber como que o filme era feito, se era uma animação com algum efeito especial, eles queriam saber como que aquilo era produzido, como é que dava para fazer aquilo. Como a gente sempre levou equipamentos para registrar os nossos encontros, eles no final de todos os encontros queriam pegar na câmera, queriam fotografar, queriam conhecer gravador de áudio, queriam saber para que serve, queriam filmar. Então a gente percebeu também esse engajamento muito grande, esse interesse muito grande com questões técnicas e tecnológicas do cinema, né? A gente percebeu um interesse, um desejo, uma atenção daquelas crianças que até então não tinham tido contato com esse tipo de conteúdo. Nem com esse tipo de filme que a gente estava exibindo e nem com esse tipo de material que a gente levava lá, né? De material digital, né? De captação, que para eles era algo muito novo. Então a gente percebeu isso muito rápido. E aí, foi aí que a gente teve a ideia. Por que nós não escrevemos um projeto de formação para essas crianças? Já que elas têm tanto interesse pelo cinema, por que não fazer uma formação básica em audiovisual com eles, com esse grupo? E aí foi aí que a gente criou o Cine Pagu na Escola. Um projeto de formação básica em audiovisual para essas crianças, que culminaria na criação de um filme, um curta-metragem. Então as crianças passariam por todas as etapas de construção de um filme, em forma de oficinas, e no final a gente realizaria um filme com eles. E aí a gente inscreveu esse projeto no edital de seleção de projetos culturais do município, né? Que são projetos contemplados com verba do Fundo Municipal de Cultura. Nós fomos contempladas no edital, ganhamos no edital e começamos em agosto, no segundo semestre, a implementar esse projeto com as crianças. E as crianças passaram por oficinas de introdução à linguagem cinematográfica, oficinas de roteiro, oficinas de fotografia, oficinas de direção de arte e cenografia e oficinas de filmagem, que eram os sets, né, propriamente ditos. E aí, uma coisa que é muito interessante da gente destacar nesse processo é que pra gente, mais importante de tudo, era trabalhar a nossa escuta, o nosso lugar de escuta, o nosso lugar de acolhimento, para entender não só a realidade daquelas crianças e transformar, né, os desejos, os pensamentos dessas crianças em filme, mas também para compreender a realidade delas, né, e saber como que a gente, dentro do nosso privilégio, né, de realizadores do cinema, que já possuímos a expertise tecnológica, né, que a gente já consegue, que a gente já realiza projetos, como que a gente poderia viabilizar os sonhos e necessidades dessas crianças a partir do que a gente tinha, do nosso trabalho, da nossa ferramenta. Então é um trabalho de escuta, acolhimento e oportunidade. A partir da nossa força de trabalho, dos nossos equipamentos, oportunizar que essas crianças tenham acesso ao cinema. E, né, a gente vai tocando o trabalho, ciente de que problemas podem acontecer, mas a gente nunca tem tanta certeza que a gente está no caminho certo, a não ser que a gente receba respostas definitivas, né, das crianças. E foi exatamente isso que aconteceu.
As primeiras oficinas foram de introdução à linguagem do cinema. Então ali a gente já fez um pequeno set com eles, já fizemos exercícios de filmagem, já distribuímos as crianças em equipe, para eles entenderem as nomenclaturas do cinema, como é que uma filmagem funciona, o que é um set. E depois a gente passou para as oficinas de roteiro. E foi aí que a gente já teve a resposta que a gente precisava e pensou, nós estamos no caminho certo, o cinema junto com a educação é um aliado fortíssimo. Por quê, né? Porque quando a gente começou a fazer essa parte de roteiro, a gente se reunia em rodas de conversa e conversava muito com eles para entender mesmo como é que é viver aqui no Independência. Quais são os problemas que vocês detectam aqui nesse bairro? Quais são as especificidades? Quais são as soluções que vocês dariam para esse problema? O que mais incomoda? O que vocês mais gostam? E aí, a gente, né, nesse lugar de silêncio, de escuta, só entender, registrar, e as crianças com toda a autonomia para desenvolver ali, né, aquele pensamento que elas quisessem. E aí, nesse meio tempo, né, durante essas oficinas de roteiro, o nosso projeto Cinepagu estava fazendo 2 anos. E nós recebemos vários presentes lindos das crianças. Fizeram uma câmera de papelão, que era um cofre, para a gente poder juntar dinheiro para realizar nossos projetos. E fizeram uma série de desenhos e cartas. E o que mais tinham nessas cartas era justamente o agradecimento, porque eles diziam que as tias do Cinepagu respeitavam e aceitavam eles do jeito que eles são. Do jeitinho deles, nas palavras deles, era exatamente isso que eles estavam dizendo. Que eles estavam se sentindo respeitados, acolhidos e importantes. A nossa história é importante. A minha história como uma criança individualmente é importante, a história do meu bairro é importante e a visão que nós como um coletivo de crianças temos do nosso bairro também é muito importante para as tias do Cinepagu. Então quando a gente leu essas cartas, ainda nesse processo, né, de desenvolvimento de roteiro, das oficinas de roteiro, a gente pensou, estamos no caminho certo, a construção de um filme dentro da escola tem que se tratar disso, tem que se tratar de dar voz à realidade local, às narrativas locais, às especificidades de cada bairro, né? É a gente contar as histórias das pessoas que constroem, no caso aqui de Petrópolis, das pessoas que constroem a nossa cidade todos os dias. Porque quem constrói a nossa cidade todos os dias são os trabalhadores, são os moradores dos bairros, das zonas periféricas. Então a gente percebeu que através do cinema, as crianças entenderam isso. As crianças obtiveram autonomia como agentes, já como cidadãos, que podiam opinar, né? Que podiam dar mesmo a perspectiva que elas tinham e dizer é isso que a gente acha, é isso que a gente não gosta, é isso que a gente quer mudar. Então a gente percebeu ali que a junção do cinema com a educação ela é muito potente, em termos inclusive de transformação social. E aí, né, a gente continuou nesse trabalho de roteiro, as crianças com todas essas ideias, pensando quais são os problemas que elas têm no bairro. Então a gente recolheu todos esses problemas. E por incrível que pareça, né, cada criança, 43 crianças de 8 a 14 anos, realidades diferentes, né, perspectivas de vida diferentes, visões de mundo diferentes. Mas o problema que elas detectavam no bairro era o mesmo problema em comum, o lixo, a questão do lixo na Independência. Então a gente falou, opa, esse é o mote. Não importa o que a gente vai fazer aqui, se vai ser um filme, um documental, se vai ser um filme de ficção, né? Se vai ser alguma coisa experimental, uma linguagem nova, uma linguagem diferenciada, não importa. Mas o nosso mote é o lixo. E aí a gente falou com as crianças, se vocês pudessem criar histórias, a história que fosse, a partir desse problema do lixo, se vocês pudessem criar personagens para dar soluções para os problemas, que história seria essa? E aí começou a conexão do cinema também, do audiovisual como ferramenta pedagógica, se aliando a outras disciplinas da escola. Então conversamos com a professora de linguagem, né, de linguística, de português. Essas histórias viraram redações. Na aula de artes, os personagens que eles criavam, né, para essas histórias, todos foram desenhados. Né, na aula também de redação, traçaram perfis psicológicos, né, dramáticos, até a forma de andar e se vestir dos personagens. Então as crianças criaram histórias e se aprofundaram muito nessas histórias. E aí nós fizemos uma peneira com eles, né, ali em grupo, dessas histórias do que entraria no nosso filme. Então, a gente pegou uma ideia que um aluno nosso deu, que o personagem era João Pedro, e que ele era um menino que tinha uma personalidade de muita liderança dentro da comunidade, e que se incomodava muito com o lixo. Então, ele reuniu várias crianças, fundou uma associação para transformar o lixo da comunidade em brinquedo. Essa já foi uma ideia, uma história criada ali. A outra ideia de proposta era a Sofia, uma personagem extremamente generosa, uma menina muito solidária, empática, que sofria muito ao ver o sofrimento de outras pessoas no bairro. E que dentro dessa solidariedade toda dela, ela estava sempre disposta a ajudar o próximo e ajudar o bairro.
E que ela queria muito poder ajudar o bairro com o problema do lixo, que era um grande incômodo para ela. Essa foi outra história. Outra história que foi inventada ali no contexto das oficinas foi a história do Lixeira Furada e do Capitão Sujeira, que são dois vilões que trazem o lixo pro bairro. Também guardamos mais esse mote, né? Mais esse argumento. E aí a gente pegou uma última história, que é a história de um herói, o Sombra, que é um herói misterioso, que todas as vezes que o bairro tá em apuros em relação ao lixo, ele aparece para ajudar a todos lá no Independência. Então a gente pegou essas 4 historinhas, né? 4 possíveis argumentos. Pegamos também todo esse material que foi produzido em aulas de redação, em aulas de arte, né? Desde o perfil psicológico dos personagens, até características físicas e roupas que os personagens usariam. Pegamos tudo isso e enviamos pro Diogo Oliveira, que foi nosso parceiro, que ele é um grande roteirista. Enviamos tudo para ele e ele transformou tudo isso num roteiro de um filme. E aí a primeira vez que a gente apresentou esse roteiro para as crianças já foi uma sensação incrível, né? De identificação deles e mais uma vez eles percebendo como que a criação deles, a produção intelectual deles é importante. Como que as ideias que eles têm sobre o lugar que eles vivem é importante, né? E como que eles se sentiram importantes e também, não gosto muito de usar essa palavra, mas empoderados de ver a história que eles criaram se transformar de fato num roteiro de um filme. Então aí depois já tínhamos passado pelas oficinas de introdução à linguagem cinematográfica, pelas oficinas de roteiro, e aí agora a gente chegou nas oficinas de fotografia, onde a gente já tinha o roteiro do filme pronto, e aí, ao mesmo tempo que as crianças aprendiam questões técnicas da fotografia, como funciona a câmera, o funcionamento do corpo de uma câmera de uma maneira muito lúdica, né? Porque eram crianças. Então, a gente fazia um exercício onde eles mesmos eram o corpo da câmera. Então, né, um era o diafragma, outro era o obturador. E aí, assim, a gente ia criando uma dinâmica também interessante para eles entenderem o funcionamento da câmera, como é que é essa questão de luz e sombra, a incidência de luz em objetos, né, a variação de cor a partir da incidência de luz. Tudo isso com oficinas muito lúdicas e também já pensando na dramaturgia da luz do nosso filme. Em cada sequência do nosso filme, que luz a gente vai usar, o que a gente quer dizer com essa luz, vai ter luz colorida, ela quer trazer que atmosfera, né? E a gente foi trabalhando em cima dessa questão das cores da luz, tudo isso. Também foram algumas oficinas de fotografia. E aí a gente avançou para oficina de direção de arte e cenografia, onde ali as crianças entenderam como que se distribui, né, essas funções, né, tão técnicas, esse segmento tão técnico e necessário dentro do cinema, e eles entenderam como que dentro da direção de arte existem milhares de funções para cenografia, para o figurino, e que dentro disso também tem muitos desdobramentos, então eles aprenderam sobre isso, e ali a gente já começou a discutir a questão de paleta de cores, dos materiais utilizados, né, como é que a gente ia ornar cada espaço, a gente conversou sobre as locações, né, também foi um processo muito rico, onde as crianças também já puderam colocar a mão na massa, porque tem um ambiente, uma locação específica do filme, que ela é toda cenografada com o trabalho das crianças. Painéis de papelão, maquetes de tijolos, desenhos. Então, a partir dali, as crianças também começaram a colocar a mão na massa, né? Pra construir a cenografia do filme. Já se distribuíram funções para as crianças já começarem a executar todo esse trabalho que entraria no cenário. E aí, depois disso, a gente fez um pequeno teste de elenco com as crianças que estavam interessadas em participar como atores. Fizemos o teste, escolhemos as crianças do elenco e todas as outras crianças a gente dividiu em equipes. Então, tinha sempre uma cabeça de equipe, era um adulto profissional do cinema da área, e a equipe era composta por todas as outras crianças. Então, tinha crianças na equipe de produção, tinha crianças na equipe de cenografia, crianças na equipe de direção, crianças na equipe de fotografia. A gente já se organizando para esse momento de set, né? As crianças passaram com a gente por todo o processo de pré-produção. O Michael Douglas, que é um dos vilões do filme, ele também é o criador da trilha sonora original do filme, então a gente foi pro estúdio gravar com eles. Foi, assim, uma experiência incrível, né? Todo esse processo também de pré-produção, deles entenderem como é que funciona a pré-produção para um set, a pré-produção de figurino. O ensaio dos atores, que foi um desafio muito grande, né? Eu, como diretora do filme, tive esse desafio muito grande de preparar atores, crianças que nunca tinham atuado. E foi um trabalho lindíssimo, muito rico, onde as crianças puderam desenvolver os trejeitos e os perfis psicológicos dos seus personagens com tranquilidade, com calma. Eles tiveram espaço para trabalhar essa expressão corporal, porque
uma questão muito importante quando a gente fala da preparação de atores para esse filme específico é que o filme não tem fala, ele não tem diálogo. Então a ação dos personagens tá toda na expressão corporal, na expressão facial, na intenção dos gestos, né? Então a gente foi fazer esse trabalho super profundo e as crianças se deram super bem, né? Eu usei técnicas de preparação de elenco para crianças, onde a gente utiliza corpos de animais que tenham convergência com personalidades dos personagens. E aí, a partir disso, a gente criava esse link, primeiro criando o corpo do animal, para ir desenvolvendo, até chegar no corpo do personagem. E as crianças demonstraram um amadurecimento incrível, incrível. E toparam todos os exercícios, o desenvolvimento foi muito forte, né? Depois de todo esse trabalho de pré-produção, a gente partiu para a filmagem. Foram vários dias de set, de internas e externas. As internas aconteceram dentro da escola e as externas aconteceram nas ruas da comunidade. E nessa hora, né, quando a gente estava fazendo as externas, que a gente teve muito mais sequências externas do que internas, a gente percebeu ali já o engajamento da comunidade, a importância e o valor que a comunidade estava dando para isso. Né? Não só o interesse de parar ali para assistir, mas a ajuda em bloquear as ruas, em se mostrarem, né, interessados e felizes de verem as suas crianças realizando coisas. Suas crianças fazendo arte, suas crianças na rua fazendo cinema, né? Extremamente profissionais e muito concentradas no set. E isso já foi gerando um engajamento muito legal com a comunidade. Então, nesse momento de filmagem, a gente já tinha o envolvimento da comunidade escolar, né? As crianças, os professores, os funcionários, as merendeiras, os diretores, os inspetores, todo mundo da escola. E aí a gente começou a também aproximar as pessoas do bairro, que começaram a se interessar pelas cenas ali externas e começaram a ver que projeto lindo que a gente estava tocando ali, né? Então a gente passou por todo esse processo de filmagem com as crianças, foi surpreendente. E cada vez mais o cinema se afirmando pra gente como ferramenta de inserção social mesmo, de transformação e de oportunidade. E aí, depois, né, de alguns meses, a gente filmou novembro, dezembro. E aí finalizamos o filme todo, né? Montagem, correção de cor e tudo mais, mixagem, né? Toda a parte de edição de som em janeiro. E aí, em fevereiro, a gente lançou o filme na principal quadra da comunidade, ali no Independência, né? Para mais de 200 pessoas. A gente foi um evento aberto para todo mundo, pessoas da comunidade, pessoas que não eram da comunidade, quem quisesse chegar podia. Mas o que a gente percebeu de mais interessante é que, embora a gente tinha, assim, muitos visitantes, pessoas de outros bairros que conhecem o projeto Cinepagu, pessoas que incentivam o nosso projeto, a gente percebeu que um engajamento forte e grande, que justamente era o que a gente queria, foi para as pessoas da comunidade. Tinha muita gente lá, muita gente. A quadra estava lotada, mais de 200 pessoas, como eu falei, muita criança e muitos adultos familiares das pessoas, das crianças envolvidas no filme, né, na produção do filme, mas também pessoas da comunidade que não tinham família ali, que queriam ver. E foi aí, né, apesar de a gente ter construído todo esse projeto lindo, foi aí que a última peça se encaixou pra gente. Foi uma emoção muito grande. A gente percebeu a reação das pessoas e o orgulho das pessoas, o brilho nos olhos de ver a sua comunidade sendo retratada de uma forma completamente diferente. Porque se você dá uma pesquisada na internet sobre independência, você vai ver notícias trágicas de desastres ambientais, de conflitos oriundos de tráfico, de pessoas sendo executadas, de crianças sendo presas, menores de idade sendo presos com droga. A gente, na mídia, o que a mídia passa, né, sobre o bairro, são coisas muito tristes. E quem acompanha a Independência só através da mídia não tem noção do que é a realidade daquele lugar, do que são essas narrativas construídas todos os dias. Então, quando a gente viu a reação das pessoas pela primeira vez vendo na tela uma coisa tão linda do Independência, o seu bairro, que a gente colocou muitas paisagens do bairro, paisagens que são significativas para as crianças, né? Então, a gente percebeu que eles veem aquela coisa tão linda, a Independência sendo retratada de uma forma tão sensível, poética e vinda do olhar de moradores, de pequenos moradores, né, do lugar. A gente percebeu que aquilo gerou um impacto muito grande. Foi uma emoção muito grande, né, para as crianças que estavam participando e para todos os moradores que estavam ali. A gente, ali naquele momento, né, para completar essa emoção toda, a gente distribuiu os certificados da formação básica em audiovisual do Cinepagu. A gente cantou a música tema do filme com todo mundo. O Michael Douglas, que compôs a música, que canta a música, ele cantou pra todo mundo lá. Foi um momento de união
mais uma vez, que o cinema proporcionou. É, de novo, o cinema vindo como uma ferramenta de inserção social, uma ferramenta de oportunização. Eu falo muito essa palavra oportunização porque é disso que se trata. Se trata de você, justamente como eu falei, você utilizar suas ferramentas de trabalho para oportunizar crianças que jamais teriam acesso àquilo. A gente sabe que o cinema é uma arte cara, sobretudo por conta de todo o aparato que ele exige. Então, oportunizar isso é oportunizar a realização de algo que talvez as crianças jamais tivessem acesso. E o que mais inspira a gente nisso é saber que a gente tem muitos profissionais de audiovisual em Petrópolis, inclusive também profissionais que estão se formando, por exemplo, no ensino médio técnico integrado do EME, né, o audiovisual, no Colégio Senip. Pessoas que podem usar o Cinepagu como inspiração, né? A gente não tem a pretensão de ocupar todas as comunidades. A gente tem a pretensão de multiplicar essa ideia, de cada vez tornar mais acessível e oportunizador, se é que existe essa palavra, o cinema. Tornar cada vez mais acessível isso que para nós é a nossa ferramenta de trabalho tão comum, né? Fazer com que cheguem outras crianças, jovens e adultos que não têm acesso a isso. Então a gente teve esse momento que foi incrível e a partir daí surgiram muitos outros desdobramentos pro filme. Ele foi inscrito em diversos festivais nacionais e internacionais. Já ganhamos prêmio de melhor filme infantil, de melhor direção. E ele ainda vai ser aprovado em vários outros festivais com o objetivo de fazer com que a voz dessas crianças, a narrativa dessas crianças se ecoe pelos 4 cantos do país e do mundo. Que cada vez mais pessoas conheçam uma Petrópolis pela visão, pela perspectiva de crianças periféricas. Uma Petrópolis para além do cartão postal, uma Petrópolis para além da lógica imperial, para além da lógica do centro histórico, né? Uma Petrópolis que fala do seu povo. E mais do que isso, uma Petrópolis que fala do seu povo infantil. Uma Petrópolis que é retratada por crianças. Então, a gente percebe, né, que esse projeto, que tem toda essa força, que tem toda essa potência, ele não só junta o cinema com a educação, como ele junta o cinema com a educação para fazer um paralelo sobre a discussão das cidades. Que cidade é essa que nós estamos construindo? Que narrativas a gente tem exibido por aí da nossa cidade? A gente sabe que Petrópolis, no cinema, no cinema e no audiovisual de forma geral, ele é sempre retratado como, ou vai ser pelas construções históricas para remeter a essa coisa imperial e antiga, ou ele vai ser nas novelas como rota de fuga. Tem sempre um bandido, um fugitivo que sobe a serra e vai para um sítio em Araras. Essa é a Petrópolis que a gente está acostumado no audiovisual. E agora, né, a gente começa a ver outras produções trazendo uma Petrópolis diferente, e o nosso filme faz parte disso. Faz parte de uma construção de narrativa audiovisual que explora de fato a cidade, que explora de fato a cidade que pulsa todos os dias. Então, a junção do cinema com a educação, ela é muito potente no contexto de formação de indivíduos, né? E aí a gente sabe o quanto que um projeto como o Cinepagu contribuiu para o desenvolvimento de cada criança individualmente, mas ela é muito, 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 muito válida. Ela é extremamente eficaz para pautar a cidade que a gente vive. A gente sabe que o audiovisual está sempre pautando as cidades. Então que a gente comece a pautar uma cidade diferente. Que a gente comece a fugir justamente dessa lógica dos cartões postais e exiba o que é a nossa cidade de fato. O que é a nossa cidade do dia a dia. Então um projeto como o Cinepagu na escola deixa claro o poder de transformar, de agregar e de oportunizar que o cinema possui. Deixa claro que a gente precisa cada vez mais pontuar novas narrativas, diferentes narrativas dentro do audiovisual. E também deixa claro que o caminho, né, do cinema com a educação, ele precisa estar pautando, né, cada vez mais o acesso ao fazer artístico, respeitando o que já é arte dentro dos locais, a oportunização do uso de ferramentas tecnológicas e o incentivo às narrativas dos bairros das pessoas que constroem as cidades diariamente. Então eu quis trazer isso, quis dividir toda essa experiência com vocês, para poder estimular, incentivar e inspirar que aconteçam por aí muitos outros projetos como o Cinepagu na escola. Que projetos de audiovisual na escola se multipliquem cada vez mais, que a gente possa oportunizar cada vez mais crianças e jovens a partir do cinema. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês essa experiência. Eu fico muito feliz de poder sempre relatar a história do Cinepagu na escola. E é isso. A gente se esbarra por aí nas esquinas do audiovisual.